Você já parou para pensar por que falamos português e não tupi-guarani? Por que usamos o alfabeto latino e não hieróglifos? Por que nosso sistema legal se baseia em códigos escritos e não em tradições orais? Por que a maioria das tecnologias que você usa todos os dias, do smartphone ao avião, foram desenvolvidas ou aperfeiçoadas num único continente? A resposta para todas essas perguntas está num pedaço de terra que é menor que o Brasil. Um continente que tem apenas 2% da superfície terrestre, mas que moldou mais de 80% da cultura, tecnologia e sistemas políticos do mundo moderno. Bem-vindo ao vídeo onde vamos atravessar mais de 3.000 anos de história europeia em apenas 20 minutos. Prepare-se para uma viagem alucinante. Vamos ver civilizações surgirem do nada, impérios que dominaram metade do mundo conhecido desaparecerem da noite para o dia, ideias revolucionárias que mudaram para sempre como a humanidade pensa sobre si mesma, e descobrir como esse continente relativamente pequeno conseguiu deixar uma marca tão profunda em literalmente cada canto do planeta. Segura aí porque a jornada vai ser intensa. Vamos nessa! Antes de mergulharmos na história, precisamos entender o que realmente é a Europa. E essa pergunta é mais complicada do que parece. Geograficamente, a Europa nem é um continente de verdade. Olhe no mapa. Ela é basicamente uma grande península da Ásia, uma espécie de apêndice do continente euroasiático. Não há uma separação óbvia como existe entre a África e a Ásia, Canal de Suez, ou entre as Américas, Istmo do Panamá. A linha que divide Europa e Ásia é artificial, convencionada. Geralmente consideramos os Montes Urais, na Rússia, como a fronteira, mas isso é uma decisão cultural, não geográfica. E é exatamente aí que está o ponto. Europa é muito mais um conceito cultural do que geográfico. É uma ideia que foi construída ao longo de milênios, uma identidade que une povos extremamente diversos sob um guarda-chuva comum. Imagine agora um mapa político da Europa moderna diante de você. Veja quantos países pequenos e médios existem. Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Grécia e tantos outros. São 44 países oficialmente reconhecidos num espaço menor que o Brasil. Agora imagine esse mesmo mapa há 1000 anos, completamente diferente. O que hoje é a Alemanha eram mais de 300 estados independentes, ducados, principados, cidades livres, bispados. A Itália não existia como país. Havia o Reino de Nápoles, os estados papais, a República de Veneza, o Ducado de Milão, dezenas de entidades separadas. A França estava sendo formada lentamente a partir do Reino dos Francos. A Espanha ainda tinha reinos mouros no sul. Volte mais 1000 anos, para o auge do Império Romano. Agora o mapa está unificado de Lisboa a Jerusalém, de Londres ao Saara. Uma única entidade política controlando todo o Mediterrâneo e metade da Europa. Essas fronteiras mudaram constantemente ao longo da história. Reinos surgiram e desapareceram. Dinastias conquistaram e foram conquistadas. Línguas evoluíram e se espalharam. E através de todas essas mudanças, algo único aconteceu. Uma cultura europeia emergiu, mantendo diversidade, mas compartilhando valores fundamentais. Mas por que aqui? Por que não na África, que é muito maior e tem muito mais recursos naturais? Por que não na Ásia, que sempre teve populações maiores e civilizações mais antigas? Por que não nas Américas, que tem geografia igualmente favorável? A resposta está numa combinação rara de fatores que se alinharam de forma perfeita na Europa. Primeiro, geografia extremamente favorável, com clima temperado, chuvas regulares, rios navegáveis e costas recortadas que facilitaram o comércio.
Segundo, competição constante entre povos próximos, mas separados, criando pressão para a inovação. Terceiro, acesso privilegiado a rotas comerciais que conectavam 3 continentes. Quarto, uma cultura que, ao longo dos séculos, valorizou tanto a preservação do conhecimento antigo quanto a busca por novidades. A Europa foi, em muitos sentidos, um laboratório natural, onde experimentos sociais, políticos e tecnológicos foram conduzidos em paralelo por dezenas de sociedades vizinhas. Quando uma descoberta ou invenção acontecia num lugar, ela rapidamente se espalhava para os vizinhos, mas ao mesmo tempo havia diversidade suficiente para que múltiplas abordagens fossem tentadas simultaneamente. Pense nisso. Enquanto na China imperial, uma única decisão do imperador podia afetar toda uma civilização, como aconteceu quando a China decidiu parar suas explorações marítimas no século XV, na Europa fragmentada, se um rei proibia algo, os inventores podiam simplesmente ir para o reino vizinho. Essa combinação de proximidade e diversidade criou um ambiente único de inovação acelerada. Agora vamos aos números concretos que definem a Europa contemporânea, porque entender a escala nos ajuda a dimensionar o impacto histórico. A Europa tem aproximadamente 10,18 milhões de quilômetros quadrados. Para você ter uma noção prática, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros, ou seja, a Europa é apenas cerca de 20% maior que o nosso país. Mas enquanto o Brasil tem aproximadamente 215 milhões de habitantes, a Europa abriga cerca de 750 milhões de pessoas. Isso é mais de 3,5 vezes a população brasileira, vivendo num espaço apenas um quinto maior. Essa densidade populacional média de 73 habitantes por km², contra 25 km² do Brasil, é uma das mais altas do mundo. Mas essa média esconde variações enormes. Mônaco tem mais de 26 mil habitantes por km², enquanto a Islândia tem apenas 3,5 km². São 44 países soberanos no continente europeu, dos gigantes como a Rússia, que tecnicamente é euroasiática, mas cuja parte europeia é a mais populosa e politicamente relevante, até microestados como o Vaticano, 0,44 km², Mônaco, 2 km² e San Marino, 61 km². Desses 44 países, 27 fazem parte da União Europeia, um bloco político-econômico que representa um experimento sem precedentes na história. Nações soberanas compartilhando voluntariamente poderes de decisão em diversas áreas. Dentro da UE, 20 países adotaram o euro como moeda comum. E 29 países europeus, incluindo alguns não-membros da UE, participam do Acordo de Schengen, que eliminou controles de fronteira internos, criando a maior área de livre circulação do mundo. Existem mais de 200 línguas faladas na Europa, pertencentes principalmente a 3 grandes famílias linguísticas, indo-europeias, a maioria, urálicas, como finlandês e húngaro, e línguas isoladas, como o basco. Apenas dentro da União Europeia há 24 línguas oficiais. Imagine a complexidade logística. Cada regulamento, cada lei, cada documento oficial precisa ser traduzido para 2 dúzias de idiomas. A UE emprega mais de 4.000 tradutores e intérpretes, num orçamento anual de tradução que ultrapassa 300 milhões de euros. Essa diversidade linguística reflete a história fragmentada do continente. O português, espanhol, francês, italiano e romeno evoluíram do latim. O inglês, alemão, holandês e as línguas escandinavas são germânicas. O polonês, tcheco, russo e búlgaro são eslavas. O grego moderno descende diretamente do grego antigo, mantendo uma continuidade de mais de 3.000 anos. A União Europeia sozinha representa um PIB combinado de aproximadamente 17,9 trilhões de dólares, dados de 2023,
colocando-a como a segunda ou terceira maior economia do mundo, dependendo do ano e da metodologia de cálculo, competindo com Estados Unidos, cerca de 27 trilhões, e China, cerca de 18 trilhões. Para comparação, o PIB do Brasil fica em torno de 2,1 trilhões de dólares. Países europeus dominam consistentemente os rankings de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2024, dos 20 países com maior IDH no mundo, 15 são europeus. Isso reflete não apenas riqueza econômica, mas também expectativa de vida elevada, média de 81 anos na UE, educação de qualidade e sistemas robustos de proteção social. A Europa é o continente mais urbanizado do planeta, com aproximadamente 75% da população vivendo em cidades. Essa tradição urbana tem raízes profundas. Cidades como Atenas, Roma, Paris, Londres e Viena têm história contínua de mais de 2.000 anos. A densidade de infraestrutura é impressionante. A Europa tem a rede ferroviária mais desenvolvida do mundo, com mais de 230 mil quilômetros de trilhos, incluindo mais de 10 mil quilômetros de linhas de alta velocidade, onde trens circulam a 250, 320 km/h. Para comparação, o Brasil tem cerca de 30 mil quilômetros de ferrovias, a maioria para carga. A rede de rodovias também é notável. A Alemanha tem mais de 13 mil quilômetros de autobahns, autoestradas sem limite de velocidade em alguns trechos, e praticamente todo o continente é conectado por rodovias modernas. E aqui chegamos ao dado mais extraordinário. Apesar de representar apenas 2% da superfície terrestre e cerca de 10% da população mundial, a Europa foi responsável por uma parcela desproporcional das inovações que moldaram o mundo moderno. Das 100 maiores invenções da humanidade, segundo diversos rankings históricos, mais de 60 vieram da Europa. A imprensa, o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor, a locomotiva, o motor de combustão interna, a penicilina, a vacina, o telefone, o rádio, a televisão, a World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee no CERN, na Suíça, e tantas outras. Em termos de prêmios Nobel, desde sua criação em 1901 até 2024, europeus ganharam aproximadamente 45% de todos os prêmios científicos, física, química, medicina, apesar de representarem apenas 10% da população mundial. Esse impacto desproporcional não foi acidente. Foi o resultado de séculos de investimento em educação, competição intelectual entre instituições, patrocínio de artes e ciências e uma cultura que valorizou curiosidade e inovação. A história da Europa começa literalmente com a terra sob seus pés. E essa terra tem características únicas que moldaram tudo o que viria depois. A Europa é frequentemente descrita como uma península de penínsulas, e isso não é exagero. A costa europeia é extremamente recortada, com uma proporção de litoral por área territorial que é a mais alta do mundo. Olhe no mapa, a Península Ibérica ao sudoeste, onde Portugal e Espanha compartilham quase 600 mil quilômetros. Essa península é quase uma ilha, separada do resto da Europa pela barreira natural dos Pirineus, uma cordilheira que se estende por 430 quilômetros com picos acima de 3.000 metros. Essa separação geográfica ajudou a criar culturas distintas. Durante a Idade Média, enquanto o resto da Europa era cristão, grande parte da Ibéria estava sob domínio islâmico. A Península Itálica se projeta para o sul como uma bota elegante entrando no Mediterrâneo. Ela é protegida ao norte pelos Alpes, a mais impressionante cadeia de montanhas da Europa, com picos como o Mont Blanc, 4.808 m. Essa proteção natural ajudou a Itália a desenvolver uma identidade distinta, mas as passagens alpinas permitiram comércio e invasões suficientes para manter conexões com o norte. A Península Balcânica, no sudeste, é talvez a mais complexa geograficamente, com montanhas que a dividem em vales isolados.
Não é coincidência que essa região tenha a maior diversidade étnica e linguística da Europa. A geografia fragmentou povos e dificultou a unificação política. Os Balcãs nunca formaram um único estado, sempre foram um mosaico de nações. E temos a Escandinávia ao norte, com seus fiordes profundos esculpidos por geleiras durante a última era do gelo. A Noruega tem mais de 25 mil quilômetros de costa, considerando todos os recortes dos fiordes. Esses portos naturais protegidos tornaram os escandinavos mestres da navegação. Não é surpresa que os vikings tenham sido os maiores navegadores da Europa medieval. As cadeias montanhosas da Europa criaram barreiras naturais que dividiram povos e culturas, mas sem criar isolamento completo. Os Pirineus separaram a Ibéria. Os Alpes criaram uma barreira entre norte e sul, mas tinham passagens utilizáveis. Os Cárpatos formam um arco de 1.500 quilômetros pelo leste europeu. Os Apeninos cortam a Itália de norte a sul. Compare isso com o Himalaia na Ásia, que criou isolamento quase total entre a Índia e a China durante milênios. Ou com as Rochosas e os Andes nas Américas. As montanhas europeias eram altas o suficiente para criar diferenças regionais, mas baixas e passáveis o suficiente para permitir trocas culturais e comerciais. Aníbal de Cartago cruzou os Alpes com elefantes em 218 a.C. para atacar Roma. Napoleão cruzou os Alpes em 1800. Durante a Segunda Guerra Mundial, exércitos cruzaram os Alpes repetidamente. Essas montanhas moldaram batalhas e comércio, mas nunca foram barreiras absolutas. Se as montanhas dividiam, os rios uniam. E a Europa tem alguns dos rios mais importantes para a civilização humana. O Danúbio, com 2.860 quilômetros, é o segundo maior rio da Europa. Ele nasce na Floresta Negra alemã e flui para leste, atravessando ou tocando 10 países antes de desaguar no Mar Negro. Ao longo da história, foi uma via de comércio fundamental, conectando o coração da Europa ao Mar Negro e, através dele, ao mundo bizantino e otomano. O Reno, com 1.230 quilômetros, foi talvez ainda mais crucial. Navegável por grande parte de seu curso, conectou a Suíça ao Mar do Norte, passando por França, Alemanha e Holanda. Cidades como Basileia, Estrasburgo, Colônia e Roterdã devem sua importância histórica ao Reno. Durante o Império Romano, ele marcou a fronteira norte. Na Idade Média, foi uma artéria comercial vital. O Volga, com 3.530 quilômetros, é o mais longo da Europa, fluindo pelo interior da Rússia até o Mar Cáspio. O Tâmisa conectou Londres ao mar. O Sena fez o mesmo por Paris, o Vístula pela Polônia, o Tibre por Roma, o Ebro pela Espanha. Cada região tinha seu rio, que servia como artéria de transporte e comércio. Esses rios eram muito mais que água fluindo, eram as autoestradas da Europa pré-industrial. Transportar mercadorias por barco era 10 a 20 vezes mais barato que por estrada terrestre. As cidades que controlavam pontos estratégicos nos rios, pontes, confluências, portos, tornaram-se ricas e poderosas. A maior parte da Europa desfruta de clima temperado oceânico ou continental, com estações bem definidas. Isso pode parecer mundano, mas é extraordinariamente favorável para desenvolvimento humano. A temperatura é surpreendentemente amena para a latitude. Londres está a 51°N, mesma latitude de Calgary, no Canadá, onde invernos chegam a 30°C. Mas Londres raramente vê temperaturas abaixo de zero. Paris está mais ao norte que a fronteira EU-Canadá, mas tem invernos relativamente suaves. Por quê? A corrente do Golfo, uma corrente oceânica quente que nasce no Caribe e flui para Nordeste através do Atlântico, trazendo calor tropical para a Europa Ocidental. Esse clima moderado significa uma estação de crescimento agrícola longa, chuvas regulares, mas não excessivas, e verões quentes, mas não escaldantes.
perfeito para trigo, cevada, uvas, azeitonas. A produtividade agrícola europeia permitiu que cidades crescessem porque havia excedente alimentar suficiente para sustentar populações não agrícolas. A Europa é cercada e penetrada por mares. O Mediterrâneo ao sul, o Mar Negro a sudeste, o Mar do Norte ao norte, o Báltico no nordeste, o Atlântico a oeste. Esses mares foram rodovias para comércio, conquista e troca cultural. O Mediterrâneo, em particular, foi o berço das primeiras grandes civilizações europeias. Navegar de Atenas a Alexandria, de Roma a Cartago, de Veneza a Constantinopla, tudo isso era possível com tecnologia náutica relativamente simples. O Mediterrâneo conectou Europa, África e Ásia muito antes de qualquer império terrestre conseguir fazer o mesmo. Essa combinação única, penínsulas recortadas, montanhas que dividem moderadamente, rios navegáveis, clima temperado e mares conectivos, criou as condições perfeitas para o que viria a seguir. Favoreceu o desenvolvimento de múltiplas civilizações independentes, todas próximas o suficiente para competir e comerciar, mas separadas o suficiente para desenvolver identidades distintas. Era como se a natureza tivesse projetado um sistema para maximizar diversidade e interação. E foi exatamente essa combinação que permitiu que a Europa se tornasse o laboratório de inovação que transformou o mundo. Agora que entendemos o palco, vamos conhecer os atores, como as pessoas realmente viviam nesse continente ao longo dos séculos. Vamos mergulhar no cotidiano, na economia, nas estruturas sociais que sustentaram civilizações por milênios. Imagine que você está em Atenas, por volta de 450 a.C., durante o que chamamos de Século de Péricles, o auge da democracia ateniense. Você acorda numa casa simples de pedra e argila, com paredes brancas caiadas. Não há janelas voltadas para a rua por questões de segurança e privacidade. Toda a casa se volta para um pátio interno. Sua primeira refeição é pão embebido em vinho diluído com água. Beber vinho puro era considerado bárbaro, talvez acompanhado de azeitonas e queijo de cabra. Se você é um cidadão, o que significa ser homem, livre, filho de pais atenienses, apenas cerca de 10-15% da população se qualifica, seu dia pode incluir uma visita à Ágora, a praça central. Mas a Ágora não é só mercado. É o coração político, social e comercial da cidade. Você compra alimentos, tecidos, cerâmica, mas também discute política, filosofia, ouve um sofista argumentar sobre ética, talvez vote numa assembleia sobre se Atenas deve ir à guerra. A economia ateniense funciona em múltiplas camadas. Na base está a agricultura, trigo, cevada, uvas para vinho, azeitonas para azeite, mas Atenas não produz alimento suficiente para sua população de cerca de 300 mil pessoas, incluindo escravos e estrangeiros. Então importa grãos do Mar Negro, pagando com prata das minas de Laurion e com produtos manufaturados. Ah, sim, os escravos. Eles representavam talvez 30-40% da população. Faziam todo tipo de trabalho. Agricultura, mineração, artesanato, trabalho doméstico, até educação. Muitos tutores eram escravos instruídos. A economia grega simplesmente não funcionaria sem escravidão. É um aspecto perturbador dessa civilização que tanto admiramos. O comércio acontecia em escala impressionante. Navios mercantes atenienses cruzavam todo o Mediterrâneo. Ânforas de azeite e vinho atenienses foram encontradas em sítios arqueológicos da França à Crimeia, do Egito à Sicília. Em troca, chegavam especiarias, metais, papiro, madeira, escravos. E havia as outras cidades-estado: Esparta, Corinto, Tebas, Siracusa, centenas de outras polis, cada uma independente, com suas próprias leis, moedas, calendários, dialetos. Algumas eram democracias, poucas, outras oligarquias, outras tiranias.
Elas competiam ferozmente, guerreando constantemente, mas compartilhavam língua, religião e cultura. Os Jogos Olímpicos, realizados a cada 4 anos a partir de 776 a.C., eram uma das poucas coisas que uniam todos os gregos. Até guerras eram pausadas durante os Jogos. Agora, avance para Roma no ano 100 d.C., durante o Reina.